Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, então, é o momento da palavra. É o momento em que nós vamos nos alimentar de Deus e da sua palavra. Convido vocês a ficarem agora reverentes, se aquietarem aí no seu lugar, na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira, e vamos juntos nos alimentar de Deus. Amém? Amém. Nós precisamos de Deus, nós precisamos viver por Ele, precisamos viver dele o tempo todo. Nele não há escassez, nele não há tristeza, nele a vitória é certa. Amém? Convido vocês a abrirem suas Bíblias. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Há um tempo atrás, acho que muito tempo, talvez uns 12 a 15 anos atrás, eu fui convidado para celebrar uma cerimônia de casamento juntamente com o reverendo Nicanor Lopes, todos conhecem. E ali ele ministrou, eu fiz a parte litúrgica daquela celebração de casamento, e ele trouxe a palavra. E naquele dia ele trouxe essa palavra aqui da pesca maravilhosa, aplicando para o casal, aplicando para o casamento, e eu gostei muito. E hoje eu quero utilizar parte dessa mensagem também para aplicar à igreja, para nós, sobre esse texto tão maravilhoso, tão rico, que é a pesca maravilhosa. Convido vocês então a ler comigo do versículo 1 ao versículo 11, do capítulo 5 de Lucas. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-os, ensinava do barco a multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém. Que o Senhor nos abençoe agora. Espírito Santo, visita cada pessoa, não só no dia de hoje, mas quem sabe daqui a anos, pessoas pararão para ouvir essa mensagem, Senhor, nas redes sociais. E eu oro para que o Espírito Santo ministre vida a estas palavras, e todos quantos ouvirem esta palavra, Senhor, sejam alimentados do Senhor. Recebam a vida de Jesus
Entendam o desafio e o chamado que esta palavra propõe a cada um que a ouve. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um tema nessa mensagem: pescadores de homens. Pescadores de homens. O que nos chama a atenção nessa passagem, amados, é o fato dos discípulos de serem por profissão pescadores, estarem com os seus barcos parados na praia naquele dia e lavando as suas redes. É um fato curioso, porque se formos pensar em termos econômicos, eles estavam tendo prejuízo, ou pelo menos deixando ali de ganhar o seu dinheiro, né? Ou seja, uma perda de oportunidade de ganho. Mas também eles não estavam ali parados para a manutenção dos barcos e das redes naquele dia por qualquer motivo. Na verdade, para eles estarem ali naquele dia parados, lavando as redes, né, era por um outro motivo muito maior. Eles estavam ali muito tristes. Eles estavam ali com uma reação muito mais de frustração, de desânimo, porque eles haviam trabalhado a noite toda e não pegaram nenhum peixe sequer. Por isso o motivo deles estarem ali aquele dia naquela praia, parados, lavando as suas redes. E quando quando Jesus realizou esse milagre, que a gente leu aí já, o milagre que Jesus fez, da pesca maravilhosa, na verdade, assim, aqueles homens ainda não conheciam a Jesus. Aqueles homens ainda não eram discípulos de Jesus. Então, Jesus, na verdade, estava recrutando o grupo de discípulos que iam estar com ele. E Jesus, naquele dia, chegou ali na praia e se deparou com esta cena. Estavam ali aqueles pescadores frustrados, desanimados, lavando as suas redes, com as suas embarcações paradas ali. Então, Jesus faz um desafio a eles. Jesus diz a eles assim: lancem as redes em águas mais profundas. Lancem as redes em águas mais profundas. E o texto diz que eles aceitaram o desafio. E quando fizeram isto, eles apanharam uma grande quantidade de peixes. Amados, e aí Jesus vai dizer para eles algo muito importante, que está no versículo 11. À vista daquela pesca maravilhosa, à vista daquele grandioso milagre, Jesus vira para eles e diz assim: olha, daqui por diante sereis pescadores de homens. Daqui por diante vocês se tornarão em pescadores de homens. Eu quero dizer uma coisa, amados, nessa noite. Você pode ter a sua formação, você pode ter a sua profissão, mas quando Jesus te encontra, ou quando Jesus te encontrou, você se tornou um seguidor dele e também você recebeu dele uma segunda vocação, que é pescadores de homens. Olha que legal, olha que interessante isso, né? John Wesley, o fundador do metodismo, ele tem uma frase muito clássica, que eu ouvi o pastor Eli citar essa frase muitas vezes, eu também já citei muitas vezes, né? John Wesley diz assim: temos um negócio na terra, e esse negócio é salvar vidas, salvar almas, né? E a reflexão que eu quero deixar nesse momento da mensagem, dessa noite, amados, será que não vivemos nós agora um tempo em que muitos dos seguidores de Jesus, muitos dos discípulos do Senhor Jesus, não têm estado
a maior parte do tempo desembarcados, lavando as redes, quando a ordem de lançar as redes já foi dada? Quando é que nós nos encontramos desembarcados, amados? Sabe, às vezes, a vida, ela se transforma numa rotina. Às vezes, a vida cristã, ela se transforma numa rotina legalista. Às vezes, a disciplina da oração, a disciplina da meditação na palavra, se torna um fardo difícil de carregar, não é verdade? Um fardo pesado. Muitas vezes, às vezes, participar do culto já não é uma coisa tão interessante, se torna às vezes uma obrigação, ou porque será alguém vai ver, ou alguém vai notar, e não mais um ato de verdadeira devoção, de amor, de apego, de dedicação ao Senhor. Às vezes nós nos tornamos insensíveis às necessidades das pessoas, né? As suas carências. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão necessitadas, sofrendo? Hoje alguém pediu oração pelas pessoas necessitadas, vítimas dessa pandemia em muitos aspectos. E muitas vezes nós não nos sensibilizamos. Parece-me que há um esfriamento no amor, né? Às vezes demoramos ou quase nunca testemunhamos do amor de Jesus para as pessoas, para os nossos vizinhos. Às vezes nós ficamos assim inertes, amados. Tem muita gente que às vezes deixa de acreditar que Jesus opera milagres. Muitas vezes as pessoas não acreditam mais que Jesus pode operar milagres. Eu quero dizer para vocês que quando esses diagnósticos são detectados, isto pode ser um sinal de que a vida cristã que estamos desenvolvendo tenha entrado num estado de manutenção, num estado de lavar as redes, aonde a vocação da vida abundante, a vocação de ser pescadores, de ganhar almas para o Senhor, não está sendo mais realizada. E às vezes o sentimento de frustração, de desânimo, parece prevalecer, amados. E é isso, quando isso começa a acontecer, talvez seja sinal já de uma vida cristã ali na manutenção, na inércia. Mas nesta palavra, Jesus está fazendo um desafio para nós hoje. Para as pessoas do nosso tempo, nos dias de hoje, Jesus está desafiando os desembarcados na praia. Ele está dizendo, faze-te ao largo. Foi isso que ele disse para aqueles discípulos, quando ele chegou na praia, ele os desafiou a lançar a rede em águas mais profundas. E ele fala isso, faze-te ao largo, ou seja, vão para as águas mais profundas. Esse é o desafio de Jesus. Saiam da praia, vão para águas mais profundas. Sabe, amados, na praia, ali no raso, eu não corro muitos riscos. Porque ali eu estou seguro, eu estou vendo o fundo. Eu posso perceber se houver alguma depressão, se houver alguma saliência no fundo, eu posso ver. Então eu vou evitar, quem sabe, torcer o meu pé ali. Eu tenho uma sensação de segurança estando na praia. Entretanto, são em águas mais profundas, talvez com ondas mais bravias, é onde estão, onde na verdade eu não estou vendo o fundo, mas é lá que estão os peixes que o Senhor quer nos dar. É lá que nós vamos nos fartar da abundância que Jesus tem para nós. Sair do raso, amados, significa também, na vida espiritual de cada um de nós, sair da experiência rasa e partir para uma experiência mais profunda com Deus.
É isso que o Senhor está querendo dizer para nós nessa palavra, nessa noite. Ele não está falando apenas de peixe, mas ele também está falando de experiência. Sair do raso significa isso, sair dessa experiência superficial para uma experiência mais profunda com Deus. E para que isso aconteça, amados, é preciso deixar a manutenção, é preciso deixar a rotina, o conforto e a mesmice da vida rasa com Deus. Deus está chamando o povo dele nesse tempo para experiências mais profundas. Deus está chamando a igreja dele para sair do raso, da superficialidade e partir para viver experiências maiores com o Senhor. Mas, para isto, existem desafios a serem vencidos, amados. É preciso ter coragem e determinação para enfrentar os obstáculos que estão entre o raso e o mais profundo, entre as águas rasas e as águas mais profundas. Eu estou falando de coisas espirituais e quero dizer para você que o caminho é o mesmo de sempre. E não é aquilo que a minha carne propõe, aquilo que a minha carne prefere, mas é o que a palavra de Deus nos orienta e nos chama para viver. Não é conforme a nossa vontade, mas é conforme a palavra do Senhor. No primeiro momento, Pedro, ele tenta argumentar, ele tenta até justificar o fato de estar lavando as redes ali na praia. Ele tenta dizer isso e ele fala: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas nada apanhamos. No primeiro momento, Pedro tenta resistir ali na sua carne. Ele diz: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas logo em seguida ele se corrige. Em seguida ele para pensar um pouquinho mais, não é? E ele toma coragem e determinação. Ele diz assim: tudo bem, Senhor, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe, amados, eu quero dizer para você nessa noite que quando nós recobramos forças, quando nós recobramos fé na palavra, né, nós vamos nos deparar com a ação poderosa do Espírito Santo, sabe? Isso mesmo, para ajuntar os peixes e enroscá-los na nossa rede. Quando nós ousamos obedecer ao Senhor, a palavra dele, como Pedro disse, sob a tua palavra, aí eles lançaram as redes. Eles já haviam pescado a noite toda e não tinham apanhado nenhum peixe, mas agora, obedecendo a palavra de Deus, eles foram e apanharam uma grande quantidade de peixe. Então, ao obedecer a ordem de Jesus, eles apanharam muitos peixes. Tiveram que fazer sinais para que os outros barcos viessem ajudá-los, porque sozinhos eles não conseguiriam tirar as redes, porque o texto fala que as redes se rompiam com tamanha quantidade de peixe. E eu quero dizer para vocês que não há alegria maior do que esta, de ver os peixes em abundância. Quem é pescador sabe do que eu estou falando. O meu pai sempre gostou de pescar. E sempre que eu conseguia, né, fazer com que ele me levasse, né, era muito bom, era muito gostoso. Eu sempre gostei de pescar com meu pai, mas quando eu era criança ainda ele não me levava. Mas eu me lembro que às vezes ele chegava em casa de madrugada com os peixes que ele havia pescado juntamente com seus companheiros. E ele começava a fazer barulho ali, chegando, e a gente acordava, a gente sabia que o pai estava chegando. E eu com as minhas irmãs e meu irmão, a gente acordava e a gente ia lá ver os peixes que o meu pai havia pescado. E a gente queria ouvir, ele contava a história de como foi a história de cada peixe. Ele falava: oh, isso aqui foi difícil para pegar, isso aqui quase escapou, esse aqui a vara enterrou na água. E a gente vibrava, né, de ver como meu pai havia pescado bastante peixe. E a gente se alegrava muito com isso. Amados, eu quero
nessa noite, dizer para você o seguinte: não há alegria maior do que uma pescaria farta. Eu estou falando da vocação que o Senhor Jesus deu a cada um de nós. Pescadores de almas, pescadores de vida. Jesus quer que a gente saia do nosso desânimo, da nossa frustração e lançar as redes. Sair para lançar a rede, sabe, em águas mais profundas. Não é fácil sair do nosso lugar, do nosso conforto, né, e ir e anunciar, e falar, e orar para as pessoas, e dizer para elas: Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus tem perdão para você, Jesus quer curar, Jesus quer transformar. Isso é lançar as redes. Dar um sorriso para a pessoa quando ela está triste, isso é lançar as redes. Nós lançamos as redes de muitas maneiras. Muitas maneiras. Quando você envia, você convida alguém para participar do culto, para ouvir essa palavra, você está lançando a rede. Existe muitos jeitos de lançar as redes. Quando você intercede de todo o coração pela salvação de uma alma, você está lançando a rede, você está se colocando para fazer a obra. E quando a gente se posiciona, é o Espírito Santo que vai lá e faz. Foi o Espírito Santo que ajuntou aqueles peixes e colocou debaixo da rede deles. Não foi o trabalho deles, a força deles. Eles já tinham feito isso antes e não conseguiram. Mas agora, obedecendo a Deus, eles foram lá e a bênção foi completa. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que há uma quantidade enorme de peixes que o Senhor tem para enroscar na rede de cada um de nós. Deus quer usar você para ser pescadores de vidas, de pessoas. Não deixa o diabo, sabe, mentir, te enganar, deixar você para baixo, ocupar você com tantas coisas. Não deixa que as coisas deste mundo, desta vida, as coisas que vão passar, fiquem ocupando demasiadamente a sua vida, o seu tempo, sabe, uma agenda totalmente cheia, que não sobra tempo para nada. Não sobra tempo para orar, para ir para a palavra, não sobra tempo para ligar para alguém, para conversar com alguém no portão, para convidar alguém para ir ao culto agora, ou assistir ao culto através do celular. Então nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Deus quer que a gente comece a lançar as redes de novo. Deus tem uma quantidade enorme de peixes para cada um de nós. Ele quer dar uma pescaria farta para nós. É só a gente crer e lançar sob a palavra dele. Então nós só precisamos, na verdade, aceitar o desafio de ir aonde os peixes estão. Tem peixes que são mais difíceis. Você precisa se camuflar, você precisa ter estratégia para alcançar algumas pessoas para o Senhor. Mas vale a pena, amado. O Senhor, Ele está relembrando nessa noite esse desafio que Ele já nos fez quando nós encontramos, quando Ele nos encontrou, né? Ele está desafiando-nos novamente, Ele está reforçando essa lembrança nas nossas vidas, de exercer essa vocação que Ele nos deu, de sermos pescadores de homem. Ele nos desafia a sair da manutenção, Ele nos desafia a sair da frustração, do desânimo, para nos alegrar com a pescaria de vidas para o reino de Deus. Amém? Amém. Antes do desafio que Jesus fez a eles, os pescadores eram os mesmos. Eram os mesmos. O mar também era o mesmo. O barco, as redes eram as mesmas. A diferença, mas é que depois, agora, na verdade, eles estavam sob a palavra de Deus. Eles não estavam curtindo o desânimo mais, achando, não vai dar certo, vamos embora, vamos ficar uma semana sem pescar. Não, eles obedeceram, saíram, e o Senhor os abençoou com uma grande quantidade de peixes naquele dia, né? Porque aquele dia eles confiaram no preparo de Jesus. Quantos, ao ouvir esta palavra hoje, vão sair do raso? Quantos nessa noite, ao ouvir, quantos nesse dia, ao ouvir esta palavra, vão ter a iniciativa e a coragem de sair do raso e ir para águas mais profundas no seu relacionamento com Deus e na sua obediência ao Senhor? Que Deus te abençoe. Que esta palavra te encoraje. Que você tenha coragem para sair da experiência rasa com Deus. Deus está te chamando para a experiência mais profunda com Ele. Tenha coragem, seja determinado, seja determinada e saia do raso, da vida superficial, né, que você tem vivido com o Senhor, para uma vida mais abundante.
Ele te espera lá no profundo. Ele te espera um pouco mais adiante. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu quero convidar a Sandra agora para fazer uma oração em cima desta palavra, para que Deus complete esta obra, para que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, prepare o teu coração para aquilo que Ele quer te dar através dessa palavra. Amém? Pai bendito, Pai amado, o Senhor nos comissionou, nos deu um chamado, um ministério, nos fez embaixadores do Teu Filho, embaixadores do reino, Deus. do reino dos céus. Que nós que oramos o Pai Nosso, ou nós que cantamos aquele louvor que diz: venha o teu reino, que se faça aqui na terra como tu tens feito no céu. Isto significa que eu não mando mais em mim. Isto significa que eu estou dizendo: Senhor, venha a mim o teu reino. Eu não quero mais ser o rei de mim mesma, eu não quero mais ser o meu dono e de determinar os meus próprios caminhos. Senhor, então, nos faz melhores, para que possamos ganhar muitas Deus. almas, Pai. Senhor, na hora da angústia nós temos paz. Senhor, na hora da angústia nós temos alegria, na hora da angústia nós temos esperança. Senhor, mas quantos não têm, Senhor? Ó Deus, e muitas vezes nós, como soldados de Cristo, temos nos embaraçado com tantas coisas, nos sobrecarregado com tantas coisas deste mundo, que vai passar, Senhor, que não tem valor algum. Ficamos ocupando os nossos corações com mágoas, com rancores, Pai, reivindicando direitos que nós temos, meu Deus, de pagar o mal com o mal, Senhor, segundo a lei do homem. Ah, Deus, mas quando nós perdemos alguém tão precioso, algo que tem tanto valor para nós, Pai, nós vemos que nada mais vale a pena, Pai. Não vale a pena se agarrar a tantas besteiras, tantas mesquinharias, Pai, tanta bobeira, Senhor, que nós como humanos nos agarramos, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa abalar as nossas estruturas, Pai. Não nos deixa como nós estamos, Pai. Limpa nosso coração, lava-nos, Senhor. Faze-nos mais fortes do que temos sido, Pai. Senhor, faze-nos andar mais por fé do que temos andado. Andar mais no Espírito do que temos andado, Senhor. Sim, Pai. Temos brigado, Senhor, com nossa família, Pai. Temos discutido com colegas de trabalho, Senhor. Temos discutido com cônjuges, Pai. Deus, tem pessoas que têm se dobrado à pornografia, Pai, no celular, no computador, Senhor. Ó Deus, tantas coisas têm embaraçado, Senhor, a tua igreja, Pai. A tua noiva que foi chamada para ter o seu vestido branquinho, Pai, o seu vestido lavado no sangue de Jesus. E que mesmo tendo sido lavados, muitas vezes tem se sujado de novo. Senhor, e não tem sido um soldado, Pai, preparado, Deus. Preparado, Deus, para o tempo que nós estamos vivendo, Deus. Tempo do fim, Senhor, tempo da tua volta, tempo do reino de Deus ser estabelecido. Tempo de ser separado, Senhor, as ovelhas, Pai. Ó Deus dos lobos. Senhor, tempo de evangelização, tempo de Senhor, estarmos olhando e vivendo, Pai, a tua plena vontade, Deus, porque a tua volta está próxima.
Senhor, quantas pessoas na nossa família ainda não te conhecem, Pai? Sim, Senhor. Quantos dos nossos amigos, Pai? Senhor, quantos dos nossos queridos, Pai? Pessoas que convivem conosco, Pai. Sim, Pai. E muitas vezes estamos cabisbaixo, não temos coragem de erguer a cabeça para falar nada, porque nós não estamos bem. Misericórdia. Ah, Deus. Senhor, veste-nos com a tua couraça, Senhor. Amém. Veste-nos com a tua armadura, Jesus. Sim, Senhor. Senhor, veste-nos, reveste-nos com poder, Senhor. Glória a Com Deus. unção, com graça. Pai, com o mesmo fervor que se apossou de Pedro. Sim. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Sim, Senhor. Senhor, só 40, 50 dias que havia que ele tinha te negado. E lá ele, Senhor, rasgou o peito, Senhor. Aleluia. Abriu a boca, Pai. E pregou a multidões, Senhor. Amém, Deus. O que foi que aconteceu nesses 50 dias? O derramar do teu Espírito Santo, Verdade, Senhor. Jesus. Ó Deus, no dia de Pentecoste, Pai. Glória a Deus. Que o teu enchimento, Pai, o teu fervor, Senhor, a tua alegria, a tua força, tua determinação, a tua coragem, Senhor, a tua intrepidez, Pai. Senhor, a ousadia de Cristo, Pai. Ó Deus, ó Senhor, a santidade do Espírito Santo que habita em nós, Pai. Seja sobre nós, para que possamos fazer as obras que Pedro fez, as obras que Paulo fez, Senhor, as obras que Jesus fez. Ele disse que faríamos obras maiores, porque o Espírito Santo ia estar conosco, Deus. E agora nós somos em multidão de pequenos Jesus na terra, cristãos, Cristos pequenos na terra. Ó Senhor, feituras dele, formados nele, Senhor, para dar continuidade à sua obra. Santo, Senhor, desperta cada um, Pai. Desperta, Senhor, em nome de Jesus, que Satanás seja proibido de continuar nos enganando, Em nome de Jesus. de continuar fazendo com que andemos de cabeça baixa e prostrado e frustrado, Em nome Senhor, de Deus. com os nossos próprios problemas, Pai. Que possamos, Senhor, nos encher, Pai. Que possamos receber o que o Senhor tem para nós nesses últimos dias. Amém, E Deus. sermos, Pai, soldados valentes, Louvado Pai. seja Deus. Guerreiros, Senhor, que arranca Sim, Pai. das garras do diabo a nossa família, Aleluia, Pai. Deus. A nossos amigos, nossos vizinhos e Amém, todas as Deus. pessoas quanto o Senhor coloca no nosso círculo de amizade, Sim, Deus. Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós lançamos, Pai, lançamos as nossas fraquezas aos pés da cruz, Pai. e clamamos, Senhor, nos fortalece, Pai, Amém, com poder, Senhor, para cumprirmos toda a tua obra na face da terra. Amém, Deus. Porque muito em breve não haverá mais trabalhos, Pai. Sim, Pai. Muito em breve, Senhor. Quem creu em Ti, creu e se salvou. E quem não creu, Senhor, quem não Te recebeu, Senhor, as portas se fecharão para sempre, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Amém, Deus. E que o Senhor nos use, Deus. Em nome de Jesus. Amém.